hoje aqui. Muito obrigado. Me permitam destacar a minha gratidão pela vida de vocês hoje e o meu pedido de que vocês orem por esse trabalho que será feito no final de semana. Sábado, eu vou com os irmãos, mas eu não volto com eles, eu volto antes. Eles voltam só no domingo, eu acho que 17 horas, não é isso? Eu volto antes, eu volto no sábado. Sábado, se Deus quiser, estaremos já por aqui. Por favor, abra a sua Bíblia. Quero pedir perdão aos irmãos, houve um grande problema na eletricidade aqui, e a ausência do Miltinho é sentida. O Marquinhos falou assim, eu tinha que ter a mente do Miltinho, o Marquinhos. Eu falei, pois é, Marquinhos, a gente não tem, né? Ele foi e levou a mente dele, ele está de férias, foi visitar o sobrinho da esposa, e só volta daqui a uns 10 dias ainda. Amanhã a gente vai dar um jeitinho, tentamos arrumar, a galeria está no escuro, nos perdoem, por favor, nos perdoem. Gálatas capítulo 2, com a permissão do conselho, eu queria fazer a leitura na mensagem primeiro, tá bom? E eu vou começar no versículo 6, depois nós vamos para a atualizada e eu começo no versículo 11. Quando aos que eram considerados importantes na igreja, a reputação deles não me incomodou. Eu não me impressiono com aparências. Quanto mais Deus, nenhum deles acrescentou nada à mensagem que eu prego. Logo ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus. Reconhecendo que Deus tinha me chamado, Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé e nos designaram para o ministério aos demais povos. E eles continuavam alcançando os judeus. Apenas acrescentaram um pedido, que nos lembrássemos dos pobres, o que é meu desejo profundo. Depois disso, versículo 11, Pedro veio a Antioquia, acabei tendo de confrontá-lo depois que ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ele começou a evitar todo contato com os seus amigos não-judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentavam fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem, contestei Pedro à frente de todos. Se você que é judeu não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos, só para causar boa impressão aos velhos amigos de Jerusalém? A verdade é a seguinte: nós, judeus, não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Cristo Jesus. Como sabemos disso? Nós tentamos, e com o melhor sistema de regras do mundo. Sabemos que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. Cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade!
Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar a Cristo de ser conivente com o pecado? Que acusação leviana! Se eu tentasse ser justo, praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí, estaria agindo como um charlatão. Apenas até aqui. Agora vamos para a atualizada. Versículo 11. Eu fiz isso apenas para um esclarecimento maior. Versículo 11, Gálatas 2, 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios, desculpem, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deus tenha misericórdia de nós. Quero destacar dentre os nossos convidados, pastor Sandro, sua esposa Aline e seu filho Isaac, rogando sobre eles a bênção do Senhor. Orem por eles, amanhã eles estarão retornando para o Rio de Janeiro, e orem pelo resultado dos testes que a dona Aline fez hoje em Caçapava. Que Deus possa acompanhá-los no retorno amanhã. Vamos orar mais uma vez, por favor? Eu e o Senhor sabemos como está o meu coração. Mas só o Senhor sabe a razão dessa agitação dentro dele. Já procurei alguma coisa e não encontrei. E eu me rendo ao Senhor. E por amor de teu Filho Jesus, eu suplico que a tua palavra chegue ao coração do teu povo, de forma clara, de forma direta, que o Senhor supere as minhas limitações e que abençoe o teu povo, por amor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que frase interessante para a gente pensar no dia da dengue, e no dia do desemprego, e no dia do atrito
conjugal. E no dia que o guarda chega para você e você está apressado, ele disse: esse é o documento. E você esqueceu o documento em casa. E diz assim: o documento do carro. E você percebe que também não está lá. Aí você lembra disso daqui. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem sabe você recita isso e o guarda diz: vá para casa, meu filho, traga o documento. Quem sabe o patrão volta atrás. Mas se não voltar, uma coisa é certa. Este versículo, ele vai revelar um crescimento, um amadurecimento muito grande na sua vida. Já não sou eu quem vive, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa fabulosa! Se você sair daqui com isso na sua mente, no seu coração, eu posso orar e encerrar o culto. Estarei satisfeito. Paulo escreveu isso daqui e ele quer que eu pense nas implicações de uma frase como essa. Ele chegou a esse amadurecimento e o nosso objetivo é exatamente este. É bem verdade que nem todos nós sabemos viver esta nova vida em Cristo proposta pelo Evangelho. Nós não sabemos, às vezes não sabemos como reagir, não sabemos como falar, não sabemos como nos postar, às vezes nós não sabemos como reagir em diversas situações. Mas a palavra é o nosso norte. Gente grande também não entendeu. Uma vez o Senhor teve com ele um homem chamado Nicodemos, e ele falou para Nicodemos sobre o novo nascimento. E ele ficou assim, sem entender. Jesus disse para ele: tu és mestre, professor em Israel, e você não entendeu o que eu te falei? Coisa tão simples como o novo nascimento. Você não compreendeu as implicações disso? Ele não entendeu. Uma igreja inteira não entendeu. A Galácia tinha uma igreja lá, e ela mostrou que tinha problemas com essa adaptação à nova vida. Eles entenderam errado, eles compreenderam que o culto poderia se resumir apenas ao domingo. É como se fosse uma missão, uma tarefa, como quem bate ponto e agora pode viver a sua vida em paz, tranquila. Os discípulos tiveram esse entendimento depois da ressurreição, quando eles disseram: eu vou pescar. A experiência com Cristo não se resume ao domingo. Não é. Nós não estamos aqui apenas para viver um cristianismo aqui dentro. Como o Cauã disse, lá fora tem gente que nunca ouviu de Jesus na nossa realidade. A igreja precisa sair daqui e viver lá fora o que aprende aqui. Não é para se viver aqui o que se aprende aqui. Ninguém em sã consciência abastece um carro no posto e fica rodando no próprio posto até acabar a gasolina de novo. Aí abastece e fica no posto de novo. Não! A gente abastece e vai usar o que pegou no posto, fora do posto. E quando acaba, você volta para o posto. É simples assim. É só assim. Nós vamos aqui para nos abastecer e voltar para usar o que pegamos aqui lá fora. Mas algumas pessoas não compreendem isso. E esta igreja, disse Paulo, vocês começaram tão bem. Tão bem. O que aconteceu para uma vez tendo começado bem, agora vocês se afastam da realidade do Evangelho e vivem como se o culto fosse apenas no domingo. E segunda-feira vão para a realidade de vocês, terça-feira do mesmo jeito, e domingo voltam a ser crentes domingueiros. Aí trabalha isso naquela igreja que começou bem. E ele revela para a gente, nesse texto de 11 até o 21, 3 grandes verdades. E a primeira delas é que crentes fiéis, eles podem se afastar do Evangelho. Eles podem viver, uma realidade paralela. Eles podem
construiu um caminho paralelo ao que o Senhor criou, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu gosto, o seu prazer, um caminho paralelo, como fez Caim. Caim criou um caminho paralelo. Caim chega para trazer uma oferta a Deus, que era a primícia do seu trabalho, e Deus não aceitou. Mas o problema não era a oferta, o problema era Caim. Ele disse, é certo que se procederes bem não serás aceito? Sim, se proceder bem, será aceito você e a sua oferta. A sua oferta não é o objetivo do Senhor, não é o alvo do Senhor, como se ele fosse um Deus carente, precisando de alguma coisa que só você tem e que ele não tem, e que porque ele não tem, ele precisa. Não é verdade. Ele é todo poderoso e não tem nada em nós, absolutamente nada em nós que ele precise. Como se ele fosse carente. Oh, você precisa ir à igreja. Oh, você precisa dizimar. Você não orou hoje? Gente, eu estou esquecido. Eu preciso arranjar mais gente que me adore. Não é esta a realidade de Deus. Eu preciso dele. Eu preciso orar a ele. Há uma necessidade dentro da minha alma de bendizê-lo pelo que ele é. A minha alma se realiza quando eu chego para ele e eu digo, o Senhor é o meu Deus. Não há outro Deus como o Senhor. A minha alma se realiza, não a dele. Ele não é um Deus carente de gente, que quer encher o céu, porque tem lugar ainda no céu. Não é essa a realidade. Ele não precisa, gente. Eu é que preciso. Agora, crentes fiéis podem cometer o deslize de se afastar. Jeremias 2,13 diz assim, porque dois males cometeu o meu povo, diz Deus, o meu povo cometeu dois males, a mim me deixaram, eles se afastaram de mim, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, e isso acontece até hoje. A centésima, primeiramente, ela se afastou, e em se afastando, ela ficou insatisfeita, e em ficando insatisfeita, ela procurou algum recurso, algum argumento para satisfazer a sua alma, cisternas rotas que não retêm as águas, que não causam satisfação. Dois males cometeu o meu povo, se afastou e cometeu loucuras. Paulo escreve uma carta para Timóteo e diz assim, o mesmo autor de Gálatas, 4:9 da segunda carta, ele diz assim, procura vir depressa comigo. Esse é o apóstolo Paulo. Ele escreve e diz, procura vir ter comigo depressa. Ele está na cadeia. Por quê? Aí ele fala, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente me abandonou e foi para a Galácia. Tito me abandonou e foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Mas ele fala que um deles lá, um tal de Demas, amou o presente século e foi embora. Começou tão bem e se afastou. Crentes fiéis podem se afastar. Aqui está um exemplo disso. O apóstolo Pedro se afastou do evangelho e fez coisas repreensíveis. Ele recebeu de Jesus o evangelho para a circuncisão. Paulo recebeu o evangelho de Jesus para a incircuncisão. Esse Pedro tinha um objetivo aqui. Paulo tinha um objetivo aqui. O Deus era o mesmo. Consegue entender isso? Domingo foi pregado sobre isso. O mesmo evangelho para duas nações distintas, para dois povos distintos. Através de Pedro, o Senhor alcançou os da incircuncisão, da circuncisão. E através de Paulo, os da incircuncisão. Que coisa interessante isso. Paulo vai para os gentios, para os que não eram da raiz judaica. E Pedro manteve-se na raiz judaica. Mas o que ele fez de repreensível para que Paulo resistisse-lhe cara a cara? E depois, publicamente, o exortou. O que ele fez de tão sério assim? A Bíblia diz que ele simplesmente tinha uma forma dupla de viver.
abrir um parêntese. Como ele recebeu o ministério para trabalhar entre os gentios, entre os judeus, ele pregava para os judeus. Ele trabalhava uma mensagem para os judeus. Quando o evangelho chegou a ele, ele entendeu essa mensagem, e Paulo entendeu a mesma mensagem só para outro povo. E a forma dele agir está aqui, quando Paulo chega e resiste-lhe face a face, porque ele comia com os gentios, vivia como os gentios. Quando os judeus, que eram seus companheiros de Jerusalém, chegaram, ele se afastou dos gentios e não deu o devido atenção aos gentios com quem ele convivia na ausência dos judeus. Aí Paulo disse: está errado o que você faz. Como sendo tu judeu, vive como gentio, obriga o gentio a viver como judeu, se nem você que é judeu está fazendo isso. Como sendo você crente, vive como descrente, obriga o descrente a viver como crente. Essa vida dupla. Aí ele diz para nós que isso pode nos levar a um afastamento pouco a pouco. Pedro agiu assim. Diante dos judeus, um jeito. Diante dos gentios, outro jeito. Domingo, ele era muito santo. E tinha 2 Bíblias do domingo. Domingo, 2 Bíblias, gente. E olha, grande, hein? Mas terça-feira era uma Bíblia bem pequenininha. Quinta-feira, nem Bíblia era. Consegue entender? Aqui no coral eles cantam uma maravilha. Mas no carro é outro tipo de música. Esta vida dupla é provável que crentes fiéis cometam. E isso é passível de correção. Paulo percebeu isso em Pedro e o resistiu face a face. E é interessante que ele fez isso em público também. Em público. Ele repreendeu a Pedro em público. Alguns de nós podemos cometer esse erro. Aqui em São José, como é uma cidade relativamente pequena e que nós nos conhecemos, nós somos os mais santos dos santos. Mas quando nós nos afastamos para uma outra cidade de férias, a gente vive como se nem conhecesse Jesus. Conhece alguém que faz isso? Que quando sai do Rio de Janeiro e fica num hotel, numa cidade diferente, ele não entra na igreja? Hoje, o pastor Sandro veio aqui. E ele não quis entrar porque ele não estava com roupa de crente. Com roupa de domingo. Esse eu estou de bermuda. Mas eu vou no hotel. Colocou a roupa de ver Deus. E veio ver Deus. E nós nos alegramos com essa postura dele. De férias, mas encontrou uma igreja. Que nem é a igreja dele. Mas é a igreja de Jesus. Pedro recebeu o evangelho para pregar aos judeus. Agora, ele começou a trabalhar com os gentios e comia com os gentios, vivia como gentios. Quando os judeus chegaram, ele deixou esse povo aqui, se afastou dele e veio para cá. E Pedro e Paulo disse que ele errou com relação a isso. Crentes fiéis podem pecar, podem cair, mas eles precisam entender que há uma correção, porque crentes fiéis caem. Lembram de Davi? Davi pecou. Tempo depois chegou o pastor dele e contou uma história de uma forma parafraseada, e Davi sentenciou o homem, dizendo: esse homem tem que morrer. Alguém que cometeu esse deslize tem que pagar. Aí o pastor falou para ele: é você, esse homem é você. Ele não se defende, ele não se justifica, ele aceita a correção, ele aceita a disciplina, ele ora para que Deus reverta isso, mas ele aceita. Ele vai para o jejum, para a oração e para o joelho, mas ele aceita a correção, porque crentes fiéis podem cair.
Mas eles não ficam caídos, eles aceitam a correção, eles aceitam a disciplina, eles se ajustam. Eu não sei, e vocês aqui no Sudeste, porque é outra educação. Mas lá no Nordeste, de onde eu sou, às vezes a mãe dizia assim, Samuel Macedo, aquela forma de chamar Samuel Macedo, ele já, corria. Aí a mãe ficava esperando o dia todinho. Ele vai voltar, ele vai voltar. E ficava lá esperando o Samuel voltar. E quando o Samuel voltava, disciplina. Às vezes o Samuel nem sabia por que era, mas a mãe sabia. Haviam filhos que não aceitavam a correção e corriam. Lá no Nordeste isso acontecia muito. Quando o pai ia bater, o filho corria. Sabia que ia apanhar, sabia do seu erro, estava consciente do que o erro, sabia que era justo a disciplina, mas ele não aceitava. Ele corria. E quando ele voltava, apanhava dobrado. Uma pelo erro que cometeu e outra pela corrida que ele fez. A mãe não ia atrás dele, mas esperava ele chegar. Vai ter que vir para cá. Vai ter que voltar. Aqui é a casa dele. E às vezes voltava rápido, às vezes demorava um pouco, mas que voltava e ao voltar era disciplinado, não tinha erro. Esta igreja aqui cometeu um deslize. E Paulo leva-o a uma correção, e a base da correção não era o que Paulo achava. Uma igreja inteira pode reagir à correção, podem não gostar da correção, podem pedir a saída do pastor, podem se rebelar e mudar de igreja, podem fazer um monte de coisa. Mas esta igreja aqui, ela aceitou a correção. Pedro poderia dizer, Paulo, quem você pensa que é para corrigir a mim? Você não ouviu o que eu ouvi, não comeu o que eu comi, não andou com quem eu andei, não recebeu a palavra de quem eu recebi. Ele disse para mim o que disse. Quem é você para me corrigir? Você foi perseguidor da igreja. Eu não tenho sangue nas mãos, você tem. Você é um nascido fora de tempo. Eu não. Mas Pedro aceita a correção. Ele se sujeita à correção. Porque a base da correção que ele recebe era a palavra. Ele não se sentiu inferior por conta disso. E é interessante que a correção aqui foi feita em público. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos. Que dureza! Mas a base da sua autoridade não era ele mesmo, ou o que ele gostava, ou o que ele sentia, ou o que ele achava. A base era o Evangelho. De acordo com o Evangelho, Pedro, você está agindo errado. E na presença de todos. Eu acho que um outro temperamento diria a mesma coisa de uma outra maneira. Entende o que eu estou falando ou não? Pedro, considerando que você é o pastor desse pessoal, amanhã no escritório, 9 horas. Pronto, vou dizer lá. Por que eu vou expor a autoridade de um homem? Mas o temperamento de Paulo, a autoridade que Paulo tinha e o amor à palavra o levou a fazer o que ele fez. Crentes fiéis aceitam a correção e Pedro aceitou. Davi aceitou. Haviam 2 erros. Ele vivia como crente no domingo e como não crente na terça-feira. É errado isso, irmãos. Isso é passivo de correção. Isso é passivo de disciplina. Já pensou se o pastor aqui diz assim, Samuel Coxinha, fica em pé. Como você falou isso? Como você fez isso na segunda-feira? Já pensou? Com a altura dele, o tamanho dele, e considerando o meu tamanho, no dia seguinte, acabou o cearense. Não porque eu conheço, e é um homem doce e manso. Ele não tem esse tipo de atitude. Paulo agiu com autoridade, não a sua, mas a da palavra, e Pedro o aceitou. Crentes fiéis podem se afastar, crentes fiéis podem cair, mas aceitam a correção, quando essa correção tem como base a palavra, e ela é feita em amor.
Crentes fiéis são fortalecidos na graça. Paulo tinha autoridade para mandar. Ele escreveu uma carta para Filemon, acerca de Onésimo. E ele diz assim: bem que eu poderia te ordenar o que fazer, uma vez que sou quem sou, mas eu prefiro solicitar em nome do amor. É isso que ele faz. Olha que mudança, que extraordinário. Eu tenho autoridade, mas eu prefiro solicitar em nome do amor. Aqui ele faz a mesma coisa com outras palavras. Por quê? Porque crentes fiéis são fortalecidos na graça. Paulo não corrigiu Pedro com base no que ele achava, ou no que não gostava, ou que não gostava. Não com base no débito de amor. Ele poderia pensar: bem, Pedro foi aquele que me estendeu a mão, então eu não posso bater nele, não posso falar dele, mesmo ele em pecado. De jeito nenhum, mães e pais. Quando filhos errarem no erro que vocês cometeram, o erro de vocês não desabilita vocês à correção. Entenderam ou não? Porque a base da correção de vocês é a palavra. Não é o que vocês acham, não é o sentimento de vocês, é a palavra que manda disciplinar. Façam isso em amor. Há alguns anos atrás, a Wanda Belloni cometeu um erro. E ela se arrependeu e pediu perdão e foi perdoada. Anos depois, a Raquel comete o mesmo erro. Aí a Wanda vai disciplinar. Eu não posso discipliná-la. O mesmo erro meu. Eu queria, mas eu não posso. Eu vou falar com o pastor para bater nela. Não é. De jeito. Já pensou se a mania pega? Eu nem ia fazer outra coisa na vida, não sei bater em gente. Mas não. O erro dela, perdoado, deixou de existir. E ela tem autoridade para corrigir, mesmo que o erro seja o mesmo que ela cometeu. É isso que Paulo faz aqui. Porque a base não era o que ele achava, era o que a palavra o ordenava. E ele fez isso no amor. Ele não resistiu a Pedro face a face, com base na sua experiência, mas com base na graça revelada no Evangelho. O peso era a graça. Ele não pregava o que ele gostava, nem pregava a si mesmo, até porque ele se achava o maior dos pecadores. Versículo 17 diz isso. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. O pecado me encontrou também. Mas eu fui perdoado. Sim, eu errei aqui, mas eu fui perdoado. E agora eu sou instrumento para levar você a uma consciência de erro. É por isso que eu resisto você face a face. E a base está aqui, ó. É a palavra, não é o que eu acho, não é a minha autoridade, não é a minha experiência. É a palavra que diz isso. Essa mesma palavra, essa mesma autoridade que você usa para expulsar demônio. Você não chega para ele assim: demônio, eu tenho um pedido para lhe fazer. Por gentileza, saia dessa pessoa. Porque se você não sair, eu vou usar a força. Não funciona. Não funciona. Você diz: saia, em nome de Jesus Cristo. Quem você pensa que é? Servo do Deus vivo. Só isso. Simples assim. E ele vai sair. Não porque você gritou, falou alto. Não. Ele sai por causa do nome de Jesus. É por isso. A autoridade não está em você. Está no nome que você tem. O nome de Jesus. Paulo não ensinava olhando para a sua autoridade, mas para o Evangelho. É por isso que para Filemon, no versículo 14, ele prefere falar em nome do amor, que é um dom superior, que ele já tinha experiência e tinha escrito para os coríntios. É por isso que no versículo 19, ó, vá para lá, ele diz: eu morri para a lei. Ele morreu para a lei. Agora ele vivia exclusivamente para Deus. Ele morreu com Cristo. A cruz de Cristo era a sua também. Ele morreu com Cristo.
Ele morreu para si mesmo, que é mais difícil ainda. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele vivia agora para Cristo, ele vivia pela fé e vivia pela graça. Não era mais por mérito. E ele entendeu isso. É por isso que ele fala no versículo 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Nós não vivemos por lei, meus irmãos, mas pela graça. É essa graça que nos perdoa e nos outorga o direito de ajudar outros, abençoar outros. É pela graça. No dia que você chegar no céu e alguém perguntar, como é que você conseguiu, Samuel? Aí vai dizer, mas eu toquei demais aquele negócio. Como é que é o nome disso aqui? Clarone. Eu toquei Clarone demais. Gente, isso aqui custa mais de 10 mil. Eu comprei o Clarone, eu toquei Clarone. Eu toquei Clarone. Como não chegar aqui? Eu e meu Clarone. Aí a porta vai bipar, pip, e ele não entra. Quando ele chega lá e alguém perguntar, como você conseguiu, Samuel? Aí ele vai dizer, foi graça. Então somente a graça do Cordeiro. É pela graça que eu sou salvo. É pela graça que eu sou santificado. É pela graça que eu me mantenho em pé. É pela graça que eu sou pastor. É pela graça que vocês são igreja. É pela graça, tão somente pela graça. Crentes fiéis são fortalecidos assim na graça. Amém? Nós não observamos lei, não. Nós fomos agraciados. O Pai desceu, viveu em Jesus, morreu. Lá na cruz, ele disse assim, Pai, está consumado. Está tudo pronto. Ninguém precisa fazer mais nada. É só crer. É só crer e aceitar que eu morri por eles. Concede-lhes o perdão. E o perdão chegou a nós. A justificação vem por Cristo Jesus. Não porque ele era apóstolo ou Pedro era apóstolo. Por isso, conheça a palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Baseie todas as suas decisões na palavra de Deus. Ela é rica para alcançar a todos, ensinar tudo, salvar a todos. Ela é norte para todos nós. Traga as suas dúvidas para a palavra de Deus. Compartilhe com Deus as suas fraquezas na força da palavra de Deus. Pedro errou. Aceitou a correção por conta da graça. Quero orar por você. Saia daqui hoje certo de que vai ser a graça. Se porventura você se afastou ou mantém-se afastado por conta de um erro que cometeu, você confessa o erro que cometeu, admite o erro que cometeu, tem consciência do erro que cometeu, eu quero te trazer para a realidade da aceitação da correção. Aceite. Por quê? Porque crentes fiéis aceitam a correção. A correção tem como base a palavra. E ela é feita em amor. E ela visa o seu crescimento, o seu fortalecimento. A palavra diz que você errou, está aqui na palavra. Aqui, ó, a palavra. Não tem nem que traduzir, está claro aqui. Você pecou, isso é pecado, isso é errado. Afaste-se e aceite a disciplina. Por quê? Porque crentes fiéis são assim, fortalecidos na graça. Senhor, se porventura em nosso meio tem alguém que se afastou e que viveu uma vida não muito correta diante do Senhor, uma vida dupla, como Pedro começou a viver. Domingo de um jeito, terça-feira de outro, aqui na igreja de um jeito, em casa de outro, aqui na cidade de um jeito, noutra cidade de outro jeito. Se existem posturas duplas assim, nós somos repreensíveis, nós somos passíveis de correção. Pedro agiu assim e foi corrigido. Aceitou a correção e foi agraciado
pela palavra no meio do teu povo. Porque crentes fiéis podem se afastar. João escreveu para nós dizendo: filhinho, não, eu escrevo para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado. E essa é a realidade. Temos um advogado, temos uma defesa. Porque crentes fiéis podem pecar, mas eles aceitam a correção, aceitam a disciplina, eles confessam os seus pecados e deixam esses pecados. Por isso que a misericórdia os alcança. E crentes fiéis vivem fortalecidos na graça do Senhor. Abençoe esta igreja, meu Deus. E se aqueles que se afastaram, eu quero que o Senhor os traga para a realidade da tua palavra. Eu quero que o Senhor os cubra com a tua graça, levando-o a uma consciência de erro, a uma confissão do erro e a um aceite do perdão. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.